O som de uma raquete batendo na bola pode ser apenas barulho para alguns, mas no mundo dos negócios, esse som é o ritmo da estratégia. Desta vez, deixamos o escritório para entrar na quadra da Inove-Padel. Descobrimos que o esporte é o novo ponto de encontro das famílias e o cenário perfeito para um networking genuíno, onde as conexões reais valem muito mais do que o placar final. Mas, como empreendedores, nunca ficamos apenas na superfície do lazer. Mergulhamos na lógica por trás do empreendimento para entender como o business se sustenta quando a paixão se transforma em infraestrutura, gestão e retorno. Porque o verdadeiro jogo não acontece apenas entre as quatro paredes de vidro, mas na habilidade de transformar o movimento em oportunidade. Episódio 3, Inove-Padel, onde o jogo e o lucro se encontram na mesma batida. Fala pessoal, hoje a gente vai conhecer a Inove, a Fit Trainer, entender por trás desse negócio, esse esporte novo no Brasil, e vamos lá. Fala Henrique. E aí, tudo certo? Tudo bem? Vamos lá conhecer? Livre, que a gente trabalha mais dentro do complexo da Inove. Aqui a gente... Toda a família, só pessoa do bem que joga. Certo? Padre, como funciona com a de areia, como o pessoal... Beto, quer fé, meu fã? Pode dar. Aonde a gente tá indo, Henrique? Agora. Estamos indo lá conhecer a Fit Trainer, nossa academia aqui. Vamos lá? Então, aqui é a Fit Trainer, né? A academia que fica dentro do complexo da Inove. Aqui a gente trabalha com horário marcado, é uma academia que as pessoas têm um treinamento um pouco mais personalizado. E vamos lá conhecer nossa estrutura? Aqui a gente vai ter que invadir a academia já. Não pagamos o plano. Ô Henrique, uma coisa que eu queria perguntar pra ti. O que muda da Fit Trainer para as outras academias? Uma boa pergunta, cara. Hoje a gente trabalha muito diferente de uma academia convencional. Esse atendimento que eu falei no início, personalizado, ele se dá por horário marcado. Todo aluno que está inscrito aqui, ele tem um horário específico de treino. Sim. É engessado? Não. Tem até uma certa variação, mas de preferência a gente tenta manter essa ordem. Isso é o benefício, eu acho que é o maior. Tu chegar aqui, saber que no teu horário tu vai ter no máximo 8 alunos. Sim. Tu vai ter até 2 professores te orientando, ajudando na correção do exercício. Então aqui a estrutura não é de uma academia de primeiro porte, mas o atendimento e o cuidado com o aluno é que é o ponto forte. Eu acho que um problema das academias de hoje é o horário de pico tá cheio, tu tem que esperar a máquina, esperar muita coisa. Como ali tem os treinos, a gente consegue ver. Uma pessoa faz um treino, outra, e a gente não vai tendo que esperar a máquina ficar livre, né? Isso aí. É isso que eu acho da academia. E o quadro ele serve justamente para isso. Ele é renovado toda semana. Então já começa com o treino 1 até o treino 6. São 6 dias na semana que a academia está aberta. E aí a gente vai adaptando para cada pessoa. Isso não é uma regra, né? Tu não vai chegar aqui e vai treinar exclusivamente esse treino. Se tu tá com uma dor no cotovelo, se tu tá com uma dor no joelho, vai ser adaptado para a tua necessidade. Isso aqui é um norte, o quadro é um norte, e aí cada aluno vai ter a sua especificidade. Ô Henrique, falando sobre o esporte ali, a gente comentou o quanto que a academia em si é importante, o quanto ela ajuda tanto na evolução quanto na prevenção de algum machucado, etc. Porque falo por mim, porque eu já estourei 2 vezes o joelho, né? Uhum. Mas o quanto que isso aí é importante para a gente evoluir melhor, né? Talvez com mais saúde até. Evolução dentro do esporte, ela é bem grande, mas eu acho que o ponto forte é a questão da prevenção de lesão. Prevenção de lesão ela é até maior, porque tu jogando fortalecido, a probabilidade de tu ter uma lesão ela é muito menor. Então, a evolução dentro do esporte, ela não vai depender só do treino aqui. Aí vai depender lá do treino, né, que tu vai fazer diariamente também na quadra. Mas ajuda muito também, porque o pádel e o beach tênis, ele demanda muito do condicionamento físico para tu evoluir. Uma base, a gente né? sabe disso, porque o quanto a gente evoluiu quando a gente começou a treinar é incomparável Mas com o que antes. acontece muito é, a pessoa começa o jogo ali, aí vai sentir uma dor, porque não tem esse fortalecimento. Aí ela procura a academia. Sim. E na verdade deveria ser o contrário. Deveria ser preventivo, Por né? isso que eu digo que, exato, para prevenção ela é muito melhor do que para evolução. É o que o pessoal faz, geralmente atleta de final de semana, até no futebol, o cara joga,
Aí quando se machucar, que daí ele vai Isso, pensar na em fazer físio e daí isso aí. O fortalecer. ideal seria o contrário, né? Quero começar o esporte de raquete. Sim. Legal. Já simultâneo começar um fortalecimento específico. Principalmente o cotovelo. Exatamente. Hoje a academia ela se concentra mais numa faixa etária de 18 a 50 anos, é o nosso público-alvo. Maior parte de mulheres, em torno de 80% hoje nosso público é mulher. A gente tenta puxar muito o pessoal, né? Trabalhar mais especificamente o beach tênis e o pádel. Então, desses atletas aí que eu te falei, em torno de 140 atletas que a gente tem aqui matriculados, alunos, né? 80% mulher, dessas 80, em torno de 70% praticam esporte de raquete. Então a gente consegue, eu só ainda estou tentando transferir isso também pro masculino, sabe? Puxar esse pessoal que joga, que tá ali embaixo. Acho legal a gente falar que eu e o Márcio já treinamos com o Henrique, inclusive, no início. O Henrique ajudou bastante a gente no início, na verdade o Henrique foi o nosso primeiro professor de pádel. Isso. Foi o que fez a nossa base, um trabalho combinado, né? A gente trabalhava tanto na quadra quanto na academia e eles fizeram um trabalho bem específico. A gente trabalhou bastante treino na areia, treinava treino de força na academia e na quadra. Hoje eles evoluíram bastante e o treino deles é mais específico ainda. Henrique, o que eu queria que tu apresentasse pro pessoal, como que funciona a quadra, como que funciona a quadra de areia, como que o pessoal reserva, como o pessoal joga. Hoje a gente tem 3 quadras de pádel aqui na I9, né? E 6 quadras de areia. Essas quadras de areia podem ser utilizadas tanto para o vôlei, futevôlei e principalmente para o beach tênis. Durante o dia a gente tem pouca locação de quadra, mais as partes de aula, né? Que nem está acontecendo na quadra 2 ali uma aula. Durante o dia geralmente é isso, são aulas. À noite, a partir das 17 horas, já começa a entrar o período das locações, que daí a gente trata isso como um horário nobre. Uhum. Não tem mais aulas e aí é só locação. Sim, Essas locações são todas feitas na nossa recepção. entendi. E raquete, caso alguém precise? Boa pergunta, cara. A gente tem todo o material, toda a estrutura, né? Tanto de raquete, bolinha, o que a pessoa precisar para iniciar o jogo, a gente vai ter aqui à disposição. Sim, legal. Ô Henrique, é legal a gente falar, porque sei que a gente já tá muito... Vem, cara, vem! Vem, Rafa. Chega aí, cara. Bora. Vem aqui, Rafa. Vem. A gente já tá muito ligado nisso, né? Mas tipo assim, ó... Ô, Valente. Tem gente que vai Tá olhar comendo, aqui e não sabe nem o que é esse esporte. Sim. Por que diabos vocês decidiram investir no pádel? Já quer falar, já pode entrar. Pode ir. É legal. É um esporte bem novo aqui na nossa região em geral, né? Sim. E isso começou, cara, quando eu tinha um aluno de personal que falava muito desse esporte que jogava em Balneário. Antes da pandemia, em torno de 2018, por aí. Uhum. E eu nunca tinha ouvido falar no esporte. E me criou curiosidade. E aí, quando inaugurou em 2020 em Blumenau, eu fiquei, já ouvi falar, vou lá conhecer. Quando eu entrei na estrutura de Blumenau, eu fiquei bastante encantado com a estrutura. E achei muito legal. Participei de jogos, comecei a fazer aula e me interessei pelo esporte. Sim. E aí eu fui atrás do investidor em Gaspar para que a gente pudesse tentar viabilizar o negócio aqui. Deu certo. Sim. Agora já estão com outra sede, acho que o Beto gravou a gente treinando lá, então lá onde a gente estava era outra sede deles, né? Que é a I7. Isso, e lá a gente treina 3 quadras de pádel e 2 de areia. De areia. A estrutura é um pouco menor, mas muito legal também. Henrique, tem um negócio que eu falo pra todo mundo sobre o pádel, que é muito família, sempre tá toda a família, só pessoa do bem que joga, todo mundo tá aberto a conhecer novas pessoas. Sim, é bem isso mesmo, cara. Eu faço um paralelo muito com o futebol, né? Todo mundo Sim. aqui veio do futebol. Sim. E quando o cara tá numa patota de futebol, tu vai lá, joga com teus amigos, dificilmente tua esposa, teus filhos vão te acompanhar. Aqui já é um pouco diferente. Enquanto a esposa pode estar jogando beach, o cara tá jogando futebol. A criança pode fazer aula durante o dia, porque a gente tem escolinha também. Então é um espaço realmente pensado para a família. Tanto que a nossa estrutura, né, churrasqueira, espaço kids, academia, bar, lanchonete, os banheiros bem equipados, as quadras de areia, tudo é pensando para atender a família mesmo. Não, eu sempre percebo que todo mundo vem com a família, os meus pais vêm assistir nossos jogos, Isso. tanto teus filhos, todo mundo tá sempre junto, reunido. Eu acho que é uma energia muito boa aqui no pádel. Pádel, beach tênis. Exatamente. É exatamente esse o espírito que a gente tenta, né? Mais vale eu fidelizar a família do que toda semana ter que buscar gente nova para jogar e tal. Então, se a gente conseguir trazer esse pessoal e fidelizar eles um ambiente familiar, criar esse vínculo, a tendência é que se eternize por mais tempo isso, né? Ô Henrique, a gente tava falando sobre o business em geral, né? Mas o Betinho até comentou pra gente falar um pouco sobre o networking.
E aqui a gente pode ver diversas placas que a gente tem até como patrocínio, que é um outro business, obviamente, mas o quanto que gera o networking das pessoas estando aqui dentro, porque a gente sabe que o pádel, ele é um esporte de pessoas com poder aquisitivo maior, né, porque é um esporte caro. O quanto que isso gera, pode gerar negócio aqui dentro e o quanto que essa amostragem, quanto que é importante a empresa expor aqui. Cara, tudo é relacionamento, né? Sim. Então eu acho que parte daí. Aqui, como a gente cria vínculo com as pessoas, como a gente falou, família, tu tem uma empresa, eu tenho outra empresa, e aqui dentro vai surgindo ideias, surgindo a questão das placas que tu comentou. Tu patrocinou um torneio, botou a placa ali. Para ti é visibilidade, para mim é vantagem por causa do torneio. E assim vai se criando alguns vínculos. E até quem joga junto, às vezes o cara, preciso de o fulano de tal numa patota. Entra uma pessoa estranha, conhece outra, que são empresas fora daqui que podem de alguma forma formar parcerias, né? Então acho que isso é muito bom, justamente pelo público que se atinge, né? A maioria é empresário, ou é médico, ou então acho que o vínculo aqui que se cria é bem grande, nesse sentido. Uma pergunta pro Valente agora. Valente, quantos anos tu joga pádel já? Já fazem 35 anos. E o que o pádel significa pra ti, o esporte? O pádel ele sempre teve um pouco essa sensação de bem-estar física, mental, né? Sempre foi uma válvula de escape, que eu acho que é o que as pessoas estão conhecendo aqui, cada vez estão mais se apaixonando pelo esporte por causa disso. Eu acho que principalmente, fazendo até um gancho com a pergunta do Almir ali, principalmente depois da pandemia, eu acho que o esporte ele teve uma ligação muito forte, né, na questão do bem-estar, da saúde. O pádel, nesse momento, ele foi um dos primeiros esportes lá desde a pandemia que foi liberado, vamos dizer assim, para ser praticado por causa do distanciamento, aquela questão toda. E a partir daí, então, essa ligação do bem-estar, da saúde e do esporte, então a visibilidade, como o Almir falou também, é muito importante as empresas, assim, elas estarem sempre, né, próximas de algo que é totalmente saúde, totalmente família, bem-estar físico, mental, social. Então eu acho que isso aí é o que mais atrai. Valente, eu acho que sim, ó, essa parte da saúde mental, eu acho ela muito importante, cara, porque eu vou te falar, eu sou uma pessoa, acho que principalmente boa parte dos empresários são pessoas ansiosas, que elas querem fazer acontecer. E quando tu tá no pádel, tu não pensa em nada, cara. Tu só pensa como diabo que eu vou passar aquela bolinha pro outro lado. Exatamente. E é isso, então ela te traz muito pro presente, e por isso que eu acho que esse que é um esporte, principalmente os esportes de raquete, são esportes que te levam tanto, eles te ensinam mais sobre a vida do que os outros, eu entendo. E eu acho que eles te levam para esse estado de paz e tranquilidade. Claro, chega no momento de competitividade que a gente acaba brigando até, mas no geral, assim, é muito mais tranquilidade, né? Mas é perfeito a tua colocação. Eu acho que isso aí é muita autoestima que a gente consegue encontrar no pádel, né? Autoestima mental, porque depois de um dia de trabalho dentro de uma empresa, eu lá no Rio Grande do Sul, antes de eu vim para cá, eu trabalhava numa empresa de comércio exterior. Então eu sei o quanto é pesado o dia a dia dentro de um escritório. Aí no final da tarde tu entra numa quadra de pádel, tu resolve situações não burocráticas, mas situações de jogo, onde é um jogo que o mental ele é muito forte, assim, e aí tu sai com aquela autoestima dizendo, ó, eu consegui, eu enfrento o dia a dia e eu tô aqui, eu jogo e eu ainda ganho o jogo. E depois, óbvio que também a autoestima física, de saber que tu tem fôlego, tu consegue praticar, daqui a pouco tu tá competindo e essa adrenalina da competição é muito legal, então tudo gera só coisas boas. E validando o network que o Henrique falou, talvez os 2 ou 3 primeiros clientes da DL Core Empresas jogam pádel com a gente. Então é algo que realmente acontece, a parceria e etc, que a gente constrói aqui de fato evolui, né? Bom, para finalizar aqui, eu queria perguntar para o Henrique 3 perguntinhas rápidas. Uma, qual foi o maior desafio, ou um desafio que tu queira citar desse momento que vocês estão vivendo? Segundo, qual que é a importância de você estar na rede, da empresa se digitalizar, ser uma empresa de mídia de fato? E por fim, uma dica para jovens empreendedores ou pessoas que estão começando, self-made, que tu gostaria de passar. Tá, a primeira pergunta com relação às dificuldades, foi isso, né? Eu vou dividir em 2 partes. Foi a primeira, lá no início, quando a gente começou, o esporte era totalmente desconhecido, foi uma aposta, muita gente falou, isso vai ser um elefante branco, e a gente trouxe com muita energia, muito trabalho, divulgando o esporte na cidade, fazendo ações sociais, fazendo torneio, a gente conseguiu mostrar para a população de Gaspar, principalmente, que não conhecia o esporte, que é algo
dentro de tudo que a gente falou, né? Família, mental, que isso ajuda muito no dia a dia para as pessoas. Essa foi a primeira dificuldade. A segunda foi quando a gente almejou subir de nível, né? Abrir uma segunda unidade. Então a gente, mal organizado, administrativamente falando, a gente deu um passo que nos assustou. A gente foi meio na coragem, sabe? E aí já linka com a terceira pergunta, que é a dica. Então, para quem quer começar qualquer tipo de negócio, seja com esporte, seja com serviço, seja com qualquer segmento, tá bem organizado, gestão. Acho que começar com uma gestão bem feita, não importa se tu é pequeno, se tu é grande, isso vai fazer diferença lá na frente. Então a gente sentiu isso e hoje a gente tá meio trocando o pneu de carro andando, sabe? Sim. E tá conseguindo botar tudo no eixo, se organizando, as coisas estão melhorando e tudo tá fluindo muito melhor hoje. Então foram duas dificuldades que eu encontrei. E para finalizar a parte da mídia, né? Como também foi uma coisa que cresceu rápido, é mais uma situação que a gente está tentando agora botar em prática. A gente tem até uma estratégia interna de pegar os próprios colaboradores e mostrarem o seu dia a dia aqui, para que isso engaje com o clube, mostre, pô, ninguém sabe qual é o trabalho do nosso rapaz da manutenção, que é limpar os vidros, como que ele faz, quais dias que ele faz, a limpeza das quadras, como que é feita, quadra de areia, como que ela fica lá limpinha, bonitinha, toda arrumada. Então, esse dia a dia eu acho que é importante, isso engaja e isso cria vínculo. Então, é mais ou menos esse caminho que a gente está tomando agora. Não, é isso aí. Parabéns, a gente também estamos aí agora se digitalizando, principalmente num ramo muito delicado, né? Mas estamos com esse foco e a estratégia é exatamente essa. Porque também viemos de um lugar onde tinha 27 anos já uma empresa que nunca se digitalizou, nunca pensou nisso, mas a gente depende da comunidade, dependendo das pessoas. E aí, por isso que eu acho importante também. Vamos fazer um bate-bola com o Valente. Vou fazer 7 perguntas para ele e ele tem que responder bem rápido, sem pensar, Valente. Olha aí, vamos lá. Primeira, beach ou paddle? Pergunta polêmica, mas o meu esporte é paddle. Patota ou torneio? Torneio. Bandeja ou víbora? O meu golpe é víbora. Esquerda ou direita? O coração pede à esquerda, mas eu jogo na direita também. Gosto da direita. Agressividade ou controle? Controle. Por 3 ou por 4? Opa, por 3, né? Por 3. Para fechar, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul? Sabe que o gaúcho é da terra, né? Eu amo Santa Catarina hoje, mas é Rio Grande do Sul. Então, galera, essa é a Inove, a Fit Trainer Academia. Obrigado por assistir e é isso. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui, curta o vídeo. Não esquece de se inscrever aí e vamos pra cima. Vamos pra próxima. Yeah! Yeah!